nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo. Quero continuar esta aula da série Tipologias, na Arca de Noé. Ontem eu estive falando a respeito da tipologia na arca, do ponto de vista do arrebatamento da igreja. E hoje eu quero falar da tipologia na Arca de Noé, do ponto de vista da nossa salvação. Quero falar da tipologia na arca do ponto de vista de nossa salvação. E aí eu quero que você abra a Bíblia no capítulo de número 6 do Gênesis. Gênesis capítulo 6, do verso 14 ao 18 para a nossa meditação. Gênesis 6, do verso 14 ao verso 18, nós vamos pegar aqui alguns tipos, na Arca de Noé a respeito da nossa salvação. Gênesis do capítulo de número 6 e do versículo de número 14 nos diz assim: Deus disse para Noé: faz para ti uma arca de madeira de cipreste, e farás divisão na arca, e a revestirá com betume por dentro e por fora. Primeiro detalhe que nós vemos aí no verso 14, primeiro detalhe, presta atenção na aula de hoje, viu? Presta atenção na aula de hoje. Deus manda Noé fazer uma arca, faz para ti uma arca. Vamos colocar aqui um desenho de uma arca para que você entenda. Deus diz: faz para ti uma arca. Então grava a palavra aí, faz para ti. Então Deus está mandando Noé fazer uma arca para ele. Está no singular, presta atenção. Pega este detalhe aí, viu? Primeiro detalhe profético do texto. Faz para ti. Então Deus está mandando Noé, ordenando a Noé a fazer uma arca para ele. Só que na hora que Noé vai entrar na arca, irmão, isso aqui é terrível. Por quê? Porque isso aqui vai falar de um homem que leva a sério a importância, da salvação de sua família. Observe o detalhe agora no verso 18. Aqui, verso 18. No verso 18, Deus diz no verso 14: faz para ti uma arca. Só que no verso 18, quando Noé vai entrar na arca, Deus diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e, contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres do teu filho. Por quê? Porque quando Deus disse para Noé: faz para ti uma arca, Noé pregou para a sua família. Noé pregou, vou botar aqui, Noé pregou para a sua família. Noé pregou para a sua família. Noé anunciou para a sua família a importância de evangelizar a sua família. E na hora dele entrar na arca, Deus disse: contigo estabelecerei meu pacto, e entrará na arca tu, tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos. Por quê? Porque isso aqui é uma projeção profética de que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus quer, através de você, salvar a sua família, através de você, restaurar a sua família. Deus não só quer salvar você, mas Ele quer salvar seu esposo, Ele quer salvar seu filho, Ele quer salvar seu pai, Ele quer salvar sua mãe, mas Ele primeiro está fazendo um pacto contigo. Contigo, Noé, eu faço um pacto. A arca é para você, mas eu não quero só salvar você. Eu quero salvar sua mulher, eu quero salvar seus filhos, eu quero salvar sua nora. E aí? E o que é que eu preciso fazer, Senhor? Fale de mim para eles. Pregue o evangelho. Fale do meu amor. Fale da minha misericórdia. Fale da minha compaixão. Fale que eu sou um Deus salvador. Olha aí que detalhe, irmãos. Que detalhe profético importantíssimo. Aí ele diz: faz para ti uma arca de madeira. Por que uma arca de madeira? Por que uma arca de madeira? Por que uma arca de madeira? Olha o detalhe aí na tipologia da arca. Olha o detalhe. Uma arca de madeira, porque a madeira
é um tipo de Cristo. A arca de madeira, ó, madeira. Madeira representa a encarnação. A encarnação de Cristo. Arca de madeira, porque representa a encarnação de Cristo, né? A madeira de cipreste, que está aí no verso 14. Madeira de cipreste é um tipo da natureza humana. Um tipo da natureza humana. Aí Deus está dizendo, faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Né? Você precisa entender que esta arca de Noé, eu vou fazer um desenho aqui embaixo para você entender. Esta arca de Noé feita de madeira de cipreste é o mesmo material que Deus ordenou a Moisés a fazer a arca da aliança. Eu vou fazer o desenho aqui para você entender. Digamos que aqui a arca da aliança, os varais, né? A arca da aliança. Então, o mesmo material que Deus mandou Moisés fazer a arca da aliança, Deus mandou Noé. Só que tem uma diferença. A madeira é a mesma. A madeira da arca da aliança é a mesma madeira da arca de Noé. A arca do testemunho trazia a mesma madeira, a madeira de cipreste. A mesma madeira que foi feita para fazer a arca da aliança, foi feita para fazer a arca de Noé, um tipo da natureza humana. Só que o revestimento da arca da aliança, o revestimento era ouro. Então a arca da aliança era madeira e ouro. A madeira, a natureza humana de Cristo, representando a natureza humana. O ouro, representando a divindade. Então, na Arca da Aliança, a madeira representava a natureza humana de Cristo e o ouro, a divindade. Na Arca da Aliança, eu tenho a tipologia do Cristo glorificado. A natureza humana glorificada, revestida de ouro. O Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, que subiu ao céu e foi glorificado e hoje está à destra de Deus Pai. E a Arca de Noé? A Arca de Noé era madeira e o revestimento dela, observe aí, o revestimento, verso 14, revestirá de betume, olha aí o detalhe, betume. Então ela era madeira revestida com betume. Por que é que eu tenho madeira e ouro? Porque aqui na arca da aliança eu tenho madeira e ouro, é o Cristo ressuscitado e glorificado. Aqui na arca de Noé eu tenho o Cristo encarnado, a madeira, um tipo da natureza humana, o betume, o tipo do sangue. Olha o detalhe aí. Então na arca de Noé eu tenho a tipologia do Cristo encarnado. Agora perceba que antes da Arca da Aliança ser construída, primeiro foi construída a Arca de Noé, porque primeiro Cristo se encarnou, primeiro Cristo desceu, primeiro o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e depois ele morreu, ressuscitou como a Arca da Aliança, revestida com ouro, e subiu aos céus, e foi glorificado, e está sentado à destra de Deus Pai. Olha o detalhe profético aí, muito terrível. Olha o detalhe profético terrível, meus irmãos. Então, na Arca de Noé, eu tenho o tipo da encarnação de Cristo. Eu tenho o tipo da encarnação de Cristo na Arca de Noé. Um tipo da encarnação de Cristo, representada na Arca de Noé. Por quê? Porque a arca foi construída para proporcionar a salvação para Noé e a sua família. Porque qual foi o propósito do Verbo se fazer carne e habitar entre os homens? Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cristo encarnado. Porque lá no Evangelho de João, capítulo número 3... Oh, glória a Deus. No instante a gente volta aqui para Gênesis 6. No capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu São João.
capítulo de número 3 do Evangelho segundo escreveu São João, né? E o versículo de número 17 diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aí, ó. Olha aí, João, vou botar aqui, ó. João, capítulo 3, verso 17. Então, qual foi o propósito de Noé construir a arca? Para que a sua família fosse salva. Porque ali na arca nós já tínhamos a tipologia da encarnação de Cristo, e Deus não enviou seu Filho ao mundo, né? O Verbo não se fez carne e habitou entre os homens, não foi por acaso. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, porque o juízo, que era o dilúvio, que representa o juízo de Deus, virá sobre os homens, assim como vemos nos dias de Noé, mas a arca veio, que é o tipo do Cristo encarnado, proporcionando a salvação, proporcionando um livramento. Deus enviou seu Filho ao mundo para que não que o mundo fosse condenado. A arca foi proporcionada não para que Noé entrasse em condenação juntamente com o mundo, mas para que Noé e sua família fossem salvos. Mas Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que terrível aí. Pegou o detalhe profético aí? Da arca. Então eu tenho a tipologia do Cristo encarnado na arca de Noé. Eu tenho a tipologia da encarnação do mundo, né? Na arca de Noé, na encarnação de Cristo, eu tenho o betume em lugar do ouro. Veja que não é o ouro utilizado como revestimento, como nos dias de Moisés, quando a Arca da Aliança foi construída. O que foi utilizado no lugar, né, do revestimento do ouro foi o betume, que é o tipo do sangue. O tipo do sangue. E por que Cristo veio em natureza humana? Porque na arca eu tenho a tipologia da encarnação de Cristo, e Cristo teve que vir nessa natureza humana, porque no capítulo 5 de Romanos, e no versículo de número 12, Paulo vai dizer: assim que como pelo homem entrou o pecado no mundo, e assim pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, também pelo homem, que é Cristo, Deus queria proporcionar a salvação a todos os homens. É o motivo de Cristo vir, né, na natureza humana. Então, nós temos aí um Deus querendo salvar os homens através de um homem justo. A arca de madeira de cipreste tinha o mesmo material da arca do testemunho. O que diferenciava era o revestimento, né? Deus estava vislumbrando o trabalho redentor naquela arca que era Cristo. Aqui, ó, Cristo, a representação do Cristo encarnado. A representação do Cristo encarnado. Noé não está fazendo essa arca, irmão, de qualquer maneira. Noé está dentro de uma engrenagem profética. Através dessa atitude de Noé construir esta arca, uma projeção profética está sendo elaborada por Deus a respeito da revelação do seu Filho, do Salvador do mundo, daquele que viria em natureza humana, que está representado na madeira e no betume. Isso é carne e sangue. Oh, glória a Deus, meu Deus. Deus diz: faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. E Deus diz: e as farás divisão, porque a arca tinha divisão. Deixa eu apagar aqui. Vamos ampliar agora aqui a revelação aqui da tipologia. Nós vamos ampliar esse negócio. Ampliar a revelação
da tipologia. Então, a arca tinha que ter divisão, ó, primeira divisão, segunda divisão, eu boto aqui terceira divisão. Então, a arca tinha primeira, segunda e terceira divisão. Verso 14 ainda, e as revestirás com betume, que é o tipo do sangue de Cristo. Né? Aí diz bem assim, desta maneira as farás, que é o tipo da palavra. Né? Verso 15, marque aí esse versículo, marque ele, por gentileza. Né? Deus diz, desta maneira as farás. De que maneira? Da maneira que Deus estava dizendo, da maneira que Deus estava ordenando, da maneira que Deus estava apresentando para Noé o projeto, da maneira que Deus estava apresentando para Noé o modelo da arca, porque a obra de Deus não é feita do jeito, né, que o homem quer. A obra de Deus é feita do jeito, da maneira que Deus quer. O modelo quem dá é Deus, o projeto quem dá é Deus, a forma quem dá é Deus. E onde está isso? Na palavra. Então quando Deus diz, farás desta maneira, é um tipo da palavra, um tipo de obedecer a palavra. O que é que eu tenho aqui, devocionalmente falando? Eu tenho aqui uma lição para os ministros que são chamados para a obra. São chamados para a obra, para fazer a obra do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. Agora, quantas pessoas, meus irmãos, que querem fazer a obra de Deus do seu jeito, da sua maneira, através das suas invenções, e eles não utilizam o manual de instrução. E Deus deu o manual de instrução, que é o tipo da palavra. Por isso que Deus estava dizendo, farás desta maneira que eu estou dizendo, desta maneira que eu estou falando. Isso é, da maneira que a palavra de Deus está sendo ordenada e dirigida. E agora, por que tem pastor querendo fazer as coisas de Deus da maneira dele? Por que tem ministro, obreiro querendo fazer as coisas do seu jeito? Pegou aí o detalhe? A obra de Deus é feita do jeito de Deus? Veja que Deus não disse para Noé, faça a arca da maneira que você achar melhor. Faça a arca, Noé, da maneira que você bem entender. Não, ele não podia fazer isso, irmão. Ele está dentro de uma engrenagem profética. Então ele tem que seguir um padrão, porque este projeto aqui está revelando Cristo, rapaz. Esta arca, ela tem um papel funcional profético de revelar a pessoa de Cristo. Então, Noé não podia sair do projeto, Noé não podia, acrescentar algo a mais na planta, no projeto que Deus está dando para ele. Ele tem que obedecer a palavra. Isso aqui é um tipo dos ministros que faz a obra de Deus, que tem que atentar para a palavra, tem que parar de ficar com as invenções, querem trazer invenção para dentro da igreja, querem trazer mudanismo para dentro da igreja, porque eles querem agradar o povo e não quer expressar a revelação de Deus. Tem tanto pregador, tanto ministro querendo agradar o povo e ao invés de fazer as coisas do jeito de Deus, para expressar a revelação de Deus, eles, para agradar o povo, eles mudam o projeto, eles mudam o propósito, eles adulteram a palavra de Deus para satisfazer os seus egos. Olha que terrível isso. E aí Deus dá para Noé, no verso 15 ainda. No verso 15, Deus dá para Noé o cumprimento. Aí Deus diz, desta maneira as farás. Aí Deus dá o cumprimento. O comprimento da arca será de 300 côvados. A largura da arca será de 50 côvados. E a altura da arca será de 30 côvados. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um comprimento que está representando extensão. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus mandou Abraão contemplar a terra, isso é a extensão, e disse, toda essa terra te darei a ti e a tua descendência, porque Deus quando te chama, Ele te dá extensão. Que fala, da extensão da promessa. Aí depois ele diz,
e a sua largura. Por que largura? Porque Deus quer te dar espaço. Então a arca tinha comprimento, olha aqui. Comprimento, largura. Tinha comprimento, largura e altura. Olha aqui. Comprimento, extensão, largura, espaço. Por que Deus quer te dar largura? Porque Deus não quer te ver apertado, irmão. Deus não quer te ver oprimido. Então Deus te dá largura. Porque Deus quer ver você livre. Deus quer que você tenha espaço. Olha aí, terrível é isso. Ele não só te dá comprimento, Ele não só te dá extensão, mas Ele também te dá espaço, porque Ele não quer ver você oprimido. Ele não quer ver você apertado. Você acha que é desejo de Deus em te ver apertado? Oprimido? Não. Então Ele te dá largura. Mas Ele não só te dá comprimento e largura, Ele também te dá altura, porque Deus quer ver você crescer. Então Deus te dá extensão no comprimento, Deus te dá espaço na largura e Deus te dá crescimento na altura. Porque Deus não tem problema nenhum em fazer você crescer. Deus não tem problema nenhum em exaltar, em honrar uma pessoa que é fiel. A Bíblia Sagrada diz que Ele está sentado sobre um alto sublime trono e por cima dele os serafins voam. Daí aí, algumas pessoas vão dizer, mas não tem nada acima de Deus. Mas a Bíblia diz que os serafins voam por cima dele e eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto porque eles não suportam a glória daquele que está sentado no trono. Com 2 eles voam porque diante de Deus Ele dá liberdade. Mas com 2 eles cobrem os pés, que é um tipo da reverência, do temor. Guarda o teu pé quando entrar na presença do Senhor. E o que é que eles fazem voando acima de Deus? O que não tem acima de Deus é um Deus além dele. O que não tem acima de Deus é alguém mais poderoso que ele. O que não tem acima de Deus é alguém mais glorioso que ele. O que não tem acima de Deus é alguém mais soberano do que ele. Mas os serafins voam diante dele porque Deus deu essa liberdade para eles voarem e cantarem para Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que está assentado sobre o trono e toda a terra está cheia da sua glória. Porque eles têm essa liberdade. Porque Deus não tem, irmão, problema nenhum em honrar quem é fiel. Deus não tem problema nenhum em honrar quem Ele adora em espírito e em verdade. Deus não é egoísta, rapaz. Então Ele te dá comprimento, extensão. Ele te dá largura, espaço. E Ele te dá altura, crescimento. Então aqui eu tenho extensão, aqui eu tenho espaço e aqui eu tenho crescimento. Olha que terrível isso aí. Tá? Isso aqui eu estou aplicando devocionalmente, viu? Isso aqui é na visão devocional, mas nós vamos partir agora também um pouquinho, então, que nós vamos trabalhar um pouco devocionalmente falando e um pouco sistematicamente falando. Né? Da forma devocional. Então Deus deu o comprimento, a largura e a altura. Perceba que tudo que Deus está dando a Noé é tridimensional. Né? Por quê? Porque a teologia ela é tridimensional, irmãos. Aqui é outra aula, outro detalhe. Né? Então Deus dá o comprimento, a largura e a altura no verso 15. Aí no verso de número 16 nos diz assim: farás na arca uma janela. Então, olha aqui, vamos botar. A janela era em cima. Farás uma janela. Uma janela. E porás uma porta ao seu lado. Então, vamos pôr aqui, ó. Uma porta ao seu lado. Então, esta arca só tinha uma entrada, que é uma porta ao seu lado. Mas quando Noé e sua família entrou, Deus trancou a porta da arca pelo lado de fora, meus irmãos. Deus trancou. Olha aí, capítulo 7 de Gênesis e verso 15. Capítulo 7, ó, Gênesis, capítulo 7 e verso 15. Gênesis capítulo 7 e verso 16, melhor dizendo. 16.
Verso 16. Uma vez que todos viveram, macho e fêmea e toda a carne, como Deus lhe ordenara, o Senhor Jeová fechou por fora a porta da arca. Aqui, fechou por fora. Então só tinha uma entrada. E quando Noé e sua família entrou, o Senhor fechou por fora. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Né? Aí Jesus disse, entrai pela porta estreita que conduz à vida. Então essa porta, além de representar Cristo, ela representa a porta estreita que conduz à vida. A porta não era larga, irmão, para de graça. A porta da arca não era larga, a porta da arca era estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E essa arca aqui representa a salvação. Então é evangelho que não tem renúncia, né? É evangelho que não tem mudança de vida, é evangelho que não tem transformação, é uma porta larga. Mas o evangelho que está representado na arca, o Cristo que veio e pregou dizendo, entre pela porta estreita. Por que pela porta estreita? Porque o evangelho tem renúncia, porque o evangelho tem cruz. Pegou aí o detalhe? O evangelho não é uma luta de MMA, onde vale tudo, irmão. Para de graça. Então, quando Noé entrou por essa porta estreita, ele entrou pela porta estreita, Deus fechou a porta pelo lado de fora, porque a porta ficou fechada pelo lado de fora, para conscientizar a Noé que não tinha mais como voltar atrás, porque uma vez que você está em Cristo, uma nova criatura você é. Uma vez que você está em Cristo, você não pode retroceder, rapaz. Uma vez que você está em Cristo, você não pode olhar para trás. Uma vez que você está em Cristo, você não pode querer retroceder. Então só tinha uma porta e uma janela em cima. Por quê? Uma janela em cima. Para Noé sempre olhar para cima. Para Noé entender que a única saída, o único escape é para cima. Olha aí que detalhe, meu Deus. Porque a janela em cima representa o ponto de contato. Olha aqui a janela, ó. Olha aí, ó. A janela representa um ponto de contato entre o homem e Deus. Por quê? E ela era para cima. Por quê? Porque Deus disse, abrirei, se você trazer todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, eu abrirei as janelas do céu. Olha aí, né? Um ponto de contato. Por isso que no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, isso aqui é para você entender que o único escape da arca era para cima. A arca nos ensina a olhar para cima. A arca nos ensina a entender que há uma porta em cima aberta. A arca nos ensina a entender que para cima tem uma porta aberta. Tem um livramento que vem de cima. Tem um socorro que vem de cima. Capítulo 4, verso 1 de Apocalipse. Olha aqui, ó. Olha o que representa a janela. Ó, botar a setinha. Eu boto aqui Apocalipse, capítulo 4, verso de número 1. Para você entender. Capítulo 4, verso 1 de Apocalipse. Depois daquelas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Tá vendo aí, irmão? O escape é para o céu. Tinha uma porta na lateral, quando ele entrou, fechou. Não há mais saída, mano. Você está em Cristo, não tem como mais voltar atrás. Você não pode olhar mais para trás, você não pode retroceder. Daqui agora é para cima. Só tem um escape para cima. Por isso que João disse, eu vi uma porta aberta no céu. A porta estava em cima e não embaixo. Está vendo o detalhe profético? Como é terrível isso? E aí Noé constrói, né, esta arca da maneira que Deus está lhe ordenando. Da maneira que Deus está ordenando a ele. Perceba, né, meus irmãos, que Noé, ele não faz a arca projetada para que ela tenha um guia.
Ele não projeta a arca para que ela tenha um guia. Vou apagar aqui, para ganhar espaço, porque eu quero ampliar aqui a revelação dessa arca. Quero ampliar a revelação dessa arca aqui ainda, meus irmãos. Ampliar a revelação. Ele não projeta a arca para que ela tenha um guia. Ele não faz nela um timão. Um timão, ó. Ele não faz nela um leme. Então, ele não põe um timão na arca. Ele não põe um leme na arca. Por quê? Porque essa arca vai ser conduzida por Deus, igual a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era conduzida pela nuvem. Quando a nuvem se levantava e saía, todos entendiam que eles tinham que caminhar no deserto. Os levitas pegavam a arca e acompanhavam a nuvem. Quem guiava a Arca da Aliança no deserto era a nuvem. Quem guiou a Arca de Noé durante o dilúvio foi Deus. Ela não tinha timão, ela não tinha leme, ela não tinha motor. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Ela não tinha timão porque o capitão é Deus. Capitão, o grande marinheiro desta arca era Deus. Ela não tinha leme, porque quem dava a direção era Deus. Pegou? Direção. Deus, olha aí. Olha aí, meus irmãos. Ela não tinha motor. Por quê? Porque quem sustentava esta arca? Deus. Deus era o sustento, era a sobrevivência dessa arca. Ela não necessitava de motor. Quem cumpria todas essas funções era Deus. Todas essas funções aqui na arca era Deus. Por quê? Porque, olha o que diz em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Isso aqui é muito importante. Você tem em mente isso. Muito importante. Olha o que diz aí. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então por que a arca não tem timão? Ali é o verso 8. Efésios 2, verso 8. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Em Efésios 2, verso 8. Ele diz, pela graça, ó. Pela graça. Olha aqui o detalhe, ó. Pela graça. Então, ela não tem timão, ela não tem leme, ela não tem motor, porque o timão e leme e motor vai representar as obras humanas. Meu Deus do céu. E a salvação não é pelas obras humanas, é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vem do timão, do leme e do motor para que nós dissesse, ó família, a gente conseguimos sobreviver ao dilúvio porque eu fui o grande marinheiro, eu fui o grande capitão a bordo, eu estava conduzindo a arca no timão, eu que conduzi a arca, ela tinha leme, eu sou um bom condutor. Eu desviei a arca, né, das árvores, eu desviei a arca dos montes para ela não bater nos montes. Eu conduzi a arca e pela minha habilidade, pela minha capacidade, pela minha sabedoria, a gente sobreviveu ao dilúvio. Mas Deus não dá a sua glória a ninguém, ainda mais quando se trata da salvação, irmãos. Precisa entender isso. A arca está falando do Cristo encarnado.
Então para de graça, rapaz. Você não é salvo porque você é bom, porque você tem habilidade, porque você é bonito, porque você é rico, porque você tem condição. Não, não. Você é salvo pela graça. Meu Deus do céu. Olha isso aqui como é terrível. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Por isso na salvação, desta arca da salvação, não tem timão, não tem leme, não tem motor. Porque a providência, olha aqui, ó. A providência é Deus. Olha aqui, ó. Deus providencia a graça. É Deus que é o capitão deste projeto de salvação. É Deus que tem o leme, que é Ele que conduz. Ele que conduz. É Deus que tem o motor, porque é Ele que providencia essa graça salvadora. Não vem das obras para que você e eu se glorie diante dele. Está pegando aí o detalhe? O detalhe profético? Então nós temos aí o Cristo encarnado. Cristo encarnado. Né? Ela não tinha motor, nem leme e nem timão. Noé estava totalmente dependente da direção divina. Totalmente dependente da condução de Deus. Olha que terrível isso, irmãos. Totalmente dependente. Aí quando a gente lê o Gênesis, né, e o capítulo 7, né, capítulo 7 e o versículo 17 e 18, aqui ó, Gênesis, capítulo 7, verso 17 e verso 18, olha aí, capítulo 7, verso 17 e verso 18, diz assim: veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, as águas cresceram e ergueram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e multiplicaram muito sobre a terra, e andava a arca vagando. Olha aí, a arca vagando. Verso 18. A arca andava vagando sobre as águas, irmão. E engraçado que a arca não bateu em uma árvore, a arca não bateu em uma rocha, a arca não bateu em nenhuma montanha, né? Porque o Titanic bateu lá, uma grande pedra de gelo, afundou. Mas a arca, e tinha leme, tinha motorista, né? Tinha leme, tinha, melhor dizendo, capitão, né? Tinha condutor, bateu, afundou. A arca de Noé, de madeira, revestida com betume, as águas cresceram, a arca andou vagando, não bateu em um monte, não bateu em uma rocha, não bateu em uma árvore. Deus ia lá, desviando a arca do perigo, Deus conduzindo a mão de Deus lá, a mão de Deus, irmãos. Deus era o condutor. É Deus quem proporciona a salvação. É Deus que proporciona a salvação. Vamos ampliar aqui a revelação. Como é terrível isso. Tipologias na arca de Noé. Nós estamos trabalhando um aspecto salvífico hoje. Isso aqui, se nós entrarmos aqui na questão devocional sobre o timão, o leme e o motor, irmãos, nós podemos fazer várias aplicações devocionais aqui para a nossa vida. Várias aplicação devocional. Mas eu quero continuar aqui. Capítulo 6 e verso 16 ainda. Capítulo 6 de Gênesis e verso 16. Nos diz assim: farás uma janela, né, lhe darás um côvado de altura, uma porta ao seu lado, a gente já acabamos de explicar, e farás o primeiro compartimento, segundo
e terceiro compartimento. Então aqui eu tenho primeiro compartimento, primeiro compartimento, deixa eu pegar outra cor aqui para não confundir. Então aqui eu tenho primeiro compartimento, segundo compartimento,